Glória a Deus. Gente, hoje nesse dia das mães, o Espírito me trouxe ao coração, obrigado, Berta, a experiência do primeiro milagre de Jesus. Nós vamos estudar essa passagem, ver quantas coisas boas e certamente novas o Espírito Santo vai nos dizer nessa noite. E tem aqui um dos momentos mais lindos da mãe com o filho, do filho com a mãe. Eu estou me referindo a Jesus e Maria, e é um ensinamento, é uma passagem extraordinária. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2, versículo de número 1. Nós vamos ler os 11 primeiros versículos deste Evangelho. João, capítulo 2, versículo de número 1. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, em saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Que o Senhor nos abençoe. Irmãos, aqui está o registro do primeiro milagre de Jesus Cristo. Esse milagre se dá exatamente em Caná da Galileia, numa festa de casamento, e ele só está descrito aqui no Evangelho de João. Nem Marcos, nem Mateus, nem Lucas apresentam essa história. Um fato interessante, importante, quem estuda a Bíblia, é que João chama os milagres de sinais. Por quê? Porque para João, cada milagre que Jesus fazia, esse milagre não se esgotava em si mesmo. Ele não era um fim em si mesmo, mas ele era um sinal que Deus estava apontando da glória de Jesus, da grandeza de Jesus, do poder de Jesus, da manifestação salvífica de Jesus. Então é por isso que não apenas aqui, mas em outros 6 lugares, João apresenta os milagres como sinais. São 7 sinais narrados aqui no Evangelho de João. Nós vamos ver agora o que essa passagem tão conhecida nos ensina. Talvez você já tenha lido e ouvido tantas pregações, certamente ao longo da sua vida cristã, nessa passagem. Mas, gente, aprenda uma coisa. Quando você estiver ouvindo a palavra de Deus, seja qual for o profeta que estiver falando, não importa quantas vezes você já tenha lido o texto, ou já tenha ouvido uma pregação sobre o texto, saiba que o Espírito Santo de Deus sempre tem alguma coisa nova para nós. Você acredita nisso? O poder de Deus se manifesta. Quando a palavra de Deus é pregada, o poder se manifesta, a graça do Senhor nos alcança, e o Espírito Santo sabe exatamente o que você precisa.
quando o Senhor colocou esta palavra no coração do profeta, o Senhor sabia quem estaria aqui e o que você estaria precisando. E esse momento, o Espírito pegará esta palavra, esta profecia, e vai trazer a sua necessidade ao seu coração, em nome de Jesus. Vamos então agora, didaticamente, anotar 4 momentos nessa história. Anote aí, você que gosta de anotar os sermões, levar para casa, rever. Os que estão em células já fazem isso naturalmente. Primeira coisa importante, eu quero me referir ao convite que Jesus recebeu. Ele fora convidado para uma festa de casamento. Uma festa de casamento, gente, no meio dos judeus, era algo muito especial. Aliás, até nos nossos dias e na nossa cultura. Era um momento de muita alegria na vida de uma família judaica. Aquela pequena vila de Caná da Galileia. Eu visitei esta vila algumas vezes quando estive em Israel, naquela região bíblica. Irmãos, ainda hoje é uma vila muito pequena, muito interessante. E foi aqui que Jesus começou a série de milagres e, na verdade, começou o seu ministério aos 30 anos de idade. Ele é convidado para uma festa de casamento. E ali você percebe o seguinte: Jesus está desenvolvendo a sua vida social. Há pessoas que acham que Jesus era um homem excluído da vida social do seu tempo e da sua época. De maneira alguma. Muitos membros desta igreja tiveram em uma festa ontem. Quantas festas você pode participar quando é convidado? Estou falando de festas, dignas, festas importantes, festas que são encontros sociais relevantes. E Jesus participava. Uma coisa que fique bem clara aqui: Jesus estava presente nas festas, sendo e fazendo a diferença. Jesus estava presente no contexto social do mundo em que viveu, mas ele não se deixou, em nenhum momento da sua vida, a se influenciar pelos pecados, pelos erros dos lugares e da sociedade onde ele viveu. Ele sempre fez a diferença. Isso tem que ser um exemplo para nós. Você está no mundo, como ele orou em João 17, mas você não pertence ao mundo. O que significa isso? Estar no mundo e não pertencer ao mundo. Eu estou no mundo, estamos aqui como peregrinos, como diz a carta de Pedro. Estamos aqui como de passagem. Estamos aqui cumprindo o nosso ministério e a nossa missão. Mas nós sabemos que os nossos valores, que a nossa visão, nós não pertencemos a esse quadro de valor degradante, decadente que a sociedade está vivendo. Os nossos valores são os valores do reino de Deus, os valores da palavra de Deus. E foi por isso que Jesus disse: Pai, eles não pertencem a este mundo, eles estão no mundo, mas eles não pertencem ao mundo. Nós estamos no mundo para fazer diferença. Nós estamos naquele lugar, naquela faculdade, naquele colégio, naquele trabalho, naquele condomínio para fazer diferença. Então lembre-se disso. Jesus não se absteve de uma vida social, mas ele fazia diferença, e que a sua e a minha vida possam fazer diferença para proclamar, para refletir a glória de Deus e a luz do Evangelho. Amém, gente? Muitas vezes, nós olhamos para esse texto e lembramos assim: ele foi convidado. Aqui temos algo importante nesse primeiro ponto. E eu quero fazer uma pergunta a você. Você já convidou a Cristo para fazer parte da sua casa? Aquele casal que estava se casando convida Jesus para o casamento. Convida Jesus a participar deste momento novo. Isso bate integralmente e totalmente com o que cremos do Evangelho. Por causa do nosso livre arbítrio, da nossa competência em decidir, Deus espera que nós o aceitemos. Que coisa extraordinária, Ele é o Deus criador e sustentador. Ele podia ter colocado um chip na sua cabeça que você creria nele ou o aceitaria automaticamente ao nascer. Mas não é isso que Deus faz.
E anote no seu coração, a glória de Deus está quando um ser humano, criado por Ele, decide deliberadamente, por vontade própria, aceitá-lo como Senhor e Salvador. Aí a glória de Deus se manifesta. Portanto, a ideia de convidar a Cristo, ela perpassa a nossa visão do Evangelho. Nós precisamos convidar a Cristo. Quando um pastor, um evangelista, uma pessoa faz um apelo para uma pessoa que não se converteu ainda, que não entregou sua vida a Cristo, o que o pregador está fazendo é dizer àquela pessoa: aceite esta palavra, aceite o amor de Deus, aceite Cristo como seu Salvador. E todos nós ficamos esperançosos de ver a manifestação, a decisão pessoal daquela pessoa, de entregar a sua vida, de abrir o seu coração, de dizer eu quero, ou de levantar a sua mão, ou de ir à frente, ou simplesmente confessar com seus lábios, ou com seu comportamento: eu aceito Jesus, eu reconheço o amor de Deus através dele na cruz do Calvário, eu o quero, eu como sua criatura, agora o convido a ser Senhor da minha vida. Portanto, o convite é importante, a aceitação é importante. Você precisa dizer conscientemente, intencionalmente: eu quero Jesus. Eu quero Jesus como meu Salvador, eu quero Jesus como meu Senhor, eu quero Jesus na minha vida, eu quero Jesus na minha casa. Ele foi convidado. E eu vou dizer aos irmãos que há muitas pessoas que querem muitas coisas de Jesus, que querem as bênçãos de Jesus, mas elas não querem compromisso com Jesus. Elas não entregam a Jesus aquilo que é mais importante. Eu não sei se você já fez isso, mas se não fez, faça ainda hoje, você que está na internet ou aqui presencialmente. Que você entregue a sua vida e que você convide Jesus: Senhor, venha morar na minha casa. Venha, Senhor, para o meu casamento. Entra na minha casa, entra na minha vida. Regis Danese, lembra um cântico que fez grande sucesso? Me lembro um amigo andando em bairros populares do Rio de Janeiro e pessoas, naquela época, que não eram convertidas. A música foi tão impactante, baseada na experiência de Zaqueu, que as pessoas cantavam nas ruas e nos lugares populares: entra na minha casa, entra na minha vida. Faça esse convite. Deixe Ele ser Senhor da sua vida. Deixe Ele entrar na sua casa. E vou lhes dizer, irmãos, muitas vezes o insucesso, não somente de casamentos, como o insucesso de muitas casas, está pelo fato que Jesus não é Senhor nesses lugares e na vida dessas pessoas. Convide Jesus. Se você não o convidou, convide Jesus para estar na sua casa, reinando como Senhor absoluto. Amém, gente? Quem estava nesse casamento? Quem foi convidado? Discípulos e Maria. Maria morava na cidade ou na aldeia vizinha de Nazaré. Foi convidada. Parece que, segundo os comentaristas da Bíblia, a esta altura deste episódio, José já estava morto. Parece que o pai, né, de Jesus, o pai humano que ele teve, partiu cedo. E ela vai, nessa história, ela vai participar deste encontro e ela se torna uma figura importante na passagem. Agora vamos ao segundo momento dessa história. Ele está diante de um problema que ela lhe apresenta. A primeira parte nós vimos que ele é convidado ao casamento. Mas nesta segunda parte, eu lhes mostro agora que é Maria, sua mãe, que lhe apresenta o problema daquele casamento. Olha que interessante. Na festa de casamento, no início do casamento, já havia um problema. Isso faz parte da vida humana. Acabou o vinho. O vinho, na cultura judaica àquela época, representava muitas coisas. É interessante como o vinho está presente no cristianismo.
a mesa memorial que está diante de nós, o fruto da videira. A cultura judaica, desde o Velho Testamento, a importância do vinho. O vinho era um sinal de alegria. Com o vinho se celebrava, levantava-se as taças em celebração de alegria. O vinho era uma dádiva divina. E por muitas vezes ele simbolizava a presença de Deus. O vinho também era utilizado nas comemorações de celebração das farturas e da bênção da provisão e a abundância dentro das famílias. E o vinho acaba. Veja o que está acabando no casamento aqui. Nesse episódio, nesta cerimônia, acaba aquilo que era o símbolo mais importante da festa. Isto não é uma coincidência. Há alguma coisa muito séria que Deus está ensinando aqui. E eu posso aplicar isso e perguntar a você: o que foi que acabou na sua casa? A sua casa pode ter mantimentos? A sua casa pode ser muito bem equipada. Aliás, qual a casa nesse país, seja de pobre ou de mais rico, que não é equipada com todas as coisas? Que dificilmente no Brasil nós as teríamos. As casas são equipadas. A casa pode ser equipada como a sua, mas pode faltar nela a simbologia do vinho. O que significa isso, pastor? É quando falta numa casa, irmãos, alegria. Como viver numa casa onde nós não temos alegria? Me digam. Como é possível viver no lugar mais importante da terra? O lugar mais importante da terra para você é a sua casa. Não importa como ela seja, é a sua casa. É o seu ninho, é o seu aconchego. Agora lhes pergunto: como viver nesta casa se não há alegria? Como viver numa casa onde não há a presença de Deus? Como viver numa casa onde Cristo não é convidado a estar? Mas Cristo não quer ser convidado como hóspede de casa nenhuma, Ele quer ser Senhor. E como conviver numa casa quando não há abundância e fartura espiritual? Eu quero deixar esta pergunta para que o Espírito Santo trabalhe com você na sua mente, no seu coração. O que é que está faltando na sua casa? Ou aqueles que são casados, o que é que pode estar faltando no seu casamento? Será que a alegria foi perdida? Será que o vinho que simboliza a presença de Deus foi perdido? Será que a abundância da graça foi perdida? O que é que está faltando? Quando convidado para aquele casamento, ele não sabia que isto aconteceria, ou será que sabia? O fato é que faltou o vinho no meio da festa. E Maria vai dizer a ele: quero entrar agora no terceiro momento dessa história, o diálogo entre a mãe e o filho. Então, gente, estão anotando? Primeira coisa, ele foi convidado para o casamento. Segunda coisa, ao chegar na festa e na boda, um problema se apresenta. Todo casamento, no início, no meio ou no fim, tem lutas, tem problemas. E o questionamento: o que é que pode estar faltando? Mas vamos ao terceiro ponto, no diálogo interessantíssimo. Maria vai até Jesus e lhe faz uma insinuação. É assim que consigo ver esse texto. E diz ao filho dela: o vinho acabou. A insinuação
certamente, ela está pedindo uma providência, ela que guardava no seu coração as coisas que Deus lhe havia dito sobre o próprio filho. Observe que ela vai e insinua ao filho, faça alguma coisa, trazendo tudo aquilo que Deus lhe havia dito que aconteceria ao seu filho. E agora acontece um momento muito interessante, e Jesus dá uma resposta que muitas pessoas não entendem, e algumas mães até estranham. Será que Jesus foi grosseiro? Mulher, que tenho eu contigo? Ou em algumas versões, que parte tenho eu contigo? A minha hora não chegou. Imagina hoje, no Dia das Mães, você mãe, não é? Falar alguma coisa com seu filho, e seu filho ou sua filha dizer para você, que tenho eu contigo, mulher? Será que esta palavra, o que ela quis dizer? Qual é a intenção de Jesus? Vamos analisar a frase. Vamos fazer uma pequena hermenêutica textual. A primeira coisa interessante é que ele chama ela de mulher. O termo não era comum na cultura judaica, desta forma, a uma mãe publicamente. Mas me parece que ele está fazendo a mesma coisa quando disseram para ele, a tua mãe e os teus discípulos te chamam lá fora. E ele disse, àquela altura do ministério, quem é minha mãe? A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a minha vontade. Na verdade, Jesus não está tratando Maria mal. Ele não está, em absoluto, desprezando o fato dela ser sua mãe. Pelo contrário, nós vemos a obediência de Jesus desde novinho, com 12 anos, no templo. Quando ele ficou ali ensinando algumas coisas, eles procurando Jesus, eles o encontram, e ele fala que estava servindo, que estava fazendo a vontade do Pai, e volta, obedece e vai com seus pais. Jesus foi obediente, diz a Bíblia. Mas aqui neste momento, ele está se posicionando, porque era o começo do seu ministério, irmãos. Ele está colocando para ela que agora ele estava começando tudo aquilo que Deus havia prometido a ela. Olha que coisa linda. Não era nesse momento, preste atenção, o encontro entre a mãe e o filho. Era o encontro entre a mulher e o Salvador. Que coisa maravilhosa. É por isso que a Bíblia é belíssima, tem que ser entendida, estudada e analisada nos seus detalhes. Quando ele diz mulher, ele está mostrando que agora não está diante dele a sua mãe, mas está agora aquela mulher que deveria ser submissa à sua palavra, ele enquanto filho do Deus Altíssimo, o Salvador. Quem é o Salvador de Maria? É Jesus. Dr. Brodman diz uma coisa maravilhosa sobre essa passagem. Maria, presta atenção nisso, gente. Maria precisava perdê-lo como filho para ganhá-lo como Salvador. Achei espetacular esta frase do Dr. Brodman, um estudioso do Novo Testamento. Maria precisava perdê-lo como filho para ganhá-lo como Salvador. Maria. A outra questão que está nesta frase, o outro pedaço diz assim, que tenho eu contigo. O que está acontecendo aqui é a quebra de um cordão umbilical no campo emocional. Como se ela estivesse ouvindo do filho, agora começará o ministério,
eu me torno independente. Sempre fui obediente à senhora, minha mãe. Mas agora eu começo e sou responsável pelo meu ministério, porque o milagre de Caná foi a inauguração oficial do ministério de 3 anos de Cristo Jesus nesta terra. Louvado seja o nome do Senhor. Maria, mulher, o que eu tenho contigo? Aqui vai uma aplicação interessante. As mães, que chega um momento da vida que a própria vida dos filhos exigem de vocês a quebra de um cordão umbilical emocional. Porque o cordão umbilical físico é quebrado no parto. Mas toda mãe protetora, amorosa, ela mantém um cordão umbilical emocional muito forte. Mas sempre haverá algum momento que ele será, de certa forma, quebrado. Ele precisa ser quebrado. Porque se esse cordão não for quebrado, você não coopera com o crescimento, o desenvolvimento do seu filho. Se você não quebra este cordão umbilical, isso aplica também aos pais. Se em algum momento nós não quebramos este cordão umbilical emocional, nós não cooperamos para o desenvolvimento e o crescimento dos nossos filhos. Isso é muito interessante e me parece muito propício no contexto dessa passagem. Mas vamos à última parte desta frase, ainda desse ponto número 3. Ele disse a Maria, mulher que tenho contigo, a minha hora não é chegada. Enquanto Maria estava preocupada com o estoque do vinho que havia acabado, Jesus estava preocupado e atento com o início do ministério. O que ele está querendo dizer a ela é o seguinte: Maria, não é você que vai determinar o momento em que eu faço o milagre. Este momento e a hora do milagre, ou a hora do início do meu ministério e dos propósitos do Pai na minha vida, esta hora pertence a mim e a meu Pai. E por 3 anos, a partir deste momento, da inauguração deste ministério em Caná, Jesus exerceu o seu trabalho, aquilo para o qual veio à terra, realizando a obra de Deus no tempo de Deus. Então, olha para mim que eu vou dizer uma coisa muito séria, baseada nessa expressão. O Senhor Jesus e Deus não se deixam intimidar pelas nossas pressões emocionais em oração. Não é dizendo, como a gente viu muitas vezes, grupos denominacionais e pessoas determinando para Deus que coisas acontecessem. Eu determino. Quem é você para determinar alguma coisa ao relógio de Deus? Quem sou eu para determinar alguma coisa ao relógio de Deus? Quando Jesus está dizendo para Maria, não é chegada a minha hora, ele está dizendo o seguinte: quem manda no relógio de Deus é meu Pai, Ele é que manda, a hora de fazer o milagre é Ele que sabe, quem vai determinar é Ele, não é a pressão, não é porque a senhora está dizendo, não é a senhora que vai dizer o momento que as coisas vão começar. Portanto, gente, a soberania do tempo na nossa vida, dos milagres da nossa vida, da bênção da nossa vida e sobre a nossa vida, elas são dadas pelo poder e pela graça de Deus no relógio de Deus. Você crê nisso? O tempo cabe a Ele. Então aquela tese pregada no Brasil, que muitos de nós conhecemos, está errada. Pede à mãe que o filho atende. Não. Quem determina a hora que o filho age é o filho e o pai. O poder celestial. E é interessante a submissão de Maria. Ela não fica zangada com Jesus. Ela não está chateada achando que
As palavras foram difíceis ou duras, de maneira alguma. Maria reconhece que o poder de fazer milagres estava nele. Tanto é que ela diz aos serviçais: façam o que ele mandar. Façam o que ele mandar. O que significa, gente, que o poder de fazer o milagre não estava nela. Ela não podia fazer nada. O poder estava nele, que nesta hora não era seu filho, mas era filho do Deus Altíssimo, gerado pelo Espírito Santo. Maria reconhece a sua incapacidade de resolver o problema do casamento, que era a falta de vinho. E ela se submete: façam tudo o que ele mandar. Sabe qual é a mãe boa? Mãe boa é igual a essa. Ela aponta para Jesus. A mãe boa leva o seu filho a olhar para Jesus. A mãe boa é aquela que conduz o seu filho para andar nos caminhos de Jesus, para ouvir a Jesus, para se submeter a Jesus, para obedecer a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus não é governado por pressões, não é governado pelo nosso relógio, não é governado pela nossa vontade. Não adianta, Ele é Senhor e soberano, e é Ele que está declarando a você agora que a sua vida tem que estar submissa nas mãos dEle, e Ele agirá no tempo melhor para você, de acordo com o poder e com a soberania dEle. Louvado seja o seu nome. Entendemos agora o porquê desta frase? Vem então, irmãos, o quarto e último momento que eu quero destacar na história. Destacamos o convite, destacamos o problema que havia naquele casamento, naquela casa, destacamos o diálogo entre mãe e filho, mas agora eu destaco a operação do milagre, a operação da água se transformando no vinho. Encham as talhas, disse Jesus. As talhas que estavam ali eram de purificação, ficavam cheias até a metade. Por isso que ele manda enchê-las. Porque era comum que as talhas ficassem na entrada das casas para servir de purificação. Porque os judeus se purificavam lavando as mãos e o rosto, e muitas vezes os pés, ao entrarem na casa de alguma pessoa. Em algumas passagens eram metretas, que cabiam 120 litros. Vejam a quantidade, pela quantidade de litros de vinho se calculava a quantidade de convidados. Era uma festa considerável. Era uma festa considerável. Quando de repente ele manda encher, opera um milagre sem que ninguém percebesse. Irmãos, que coisa interessante. Deixa eu declarar uma coisa para você aqui. Olhe para o pastor. Tem milagres que Deus faz na sua vida que você nem percebe. Tem livramentos que você recebe que você nem toma conhecimento. E Deus continuará operando milagres na sua vida, a despeito do seu conhecimento, porque Ele te ama. Amém, gente? Ele ama. Você não vai ver no texto a transformação daquele líquido, daquela substância, você não vai ver isso. Mas ele operou e agora diz: levem ao chefe, ao responsável pela cozinha, ao mestre. E quando o homem prova a água que agora é transformada em vinho, a qualidade do vinho, ele vai até o noivo e diz: você fez algo errado. Porque primeiro se dá o vinho melhor. E depois de nós termos servido o vinho, você apresenta este vinho melhor. Ele não sabia. Sabiam aqueles que levaram as talhas.
Porque quando Jesus opera um milagre, quando Jesus faz uma obra, Ele faz o melhor. Ele faz algo melhor para você. Ele não deixa do mesmo jeito, Ele não deixa da mesma maneira, Ele faz o melhor. E o vinho chegou. Mas observem neste milagre. Eu quero que vocês observem 3 coisas, 3 lições, dentro deste ponto da nossa reflexão. Primeiro, houve uma ação humana no milagre. A ação humana consistia em que os empregados levassem as talhas para encher. Quando nós olhamos milagres, estudando milagres no Velho, no Novo Testamento, no decorrer da Escritura, atenção, você que está na internet ou aqui, há uma parte nos milagres que Deus efetiva em nossas vidas que cabe a nós. Interessante como há uma parte, nós queremos que Deus faça milagre, nós clamamos pelo milagre, nós suplicamos o milagre, nós precisamos do milagre, mas há uma parte que Deus está mandando você fazer. Lava os teus olhos no tanque de Siloé. Levanta, toma a tua cama. Qual é a parte que Deus está mandando você fazer para que Ele opere o resto? Detalhe, a parte que Ele te manda fazer é possível ser feita. A parte que Ele te manda fazer é para que você faça, e você pode fazê-la. Creia nisso. Agora, meus irmãos, pensando de um lado inverso desta realidade, quando nós não fazemos a nossa parte, muitas vezes, por muitas vezes, Deus não pode operar o milagre de maneira completa. Nós impedimos, essa que é a verdade, nós somos obstáculos muitas vezes para que a obra de Deus, o milagre de Deus aconteça de maneira plena na nossa vida. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Há um outro fato na operação do milagre, é que o milagre é uma excepcionalidade. Deus não quebra as leis que Ele fez continuamente. O milagre muitas vezes é uma quebra de leis naturais e que acontecem excepcionalmente. Mas saiba de uma coisa e saia daqui com esta convicção. Aquilo que um dia aconteceu lá atrás, aquilo que um dia aconteceu no passado, pode e continua acontecendo hoje na vida daqueles que creem. Deus continua operando milagres. Você crê nisso? Glorifica o Senhor se você crê nisso. Deus continua a fazer excepcionalidades. Deus continua manifestando poder, Deus continua paralisando situações, Deus continua intervindo na natureza, Deus continua curando o impossível, Deus continua contrariando médicos, Deus continua fazendo aquilo que não imaginamos, porque Ele é Deus de poder, de graça e de misericórdia. O milagre é excepcional, mas excepcional é Deus que está sempre agindo quando quer e como quer na nossa vida. E quando Ele age, Ele traz vinho novo. E eu quero voltar aqui às propriedades e à simbologia do vinho. Quando Deus operar na sua vida, vai trazer alegria, meu irmão. Quando Ele realmente dominar e fizer essa mudança, Ele vai trazer alegria. Jesus relacionou o reino de Deus com alegria. O reino de Deus é comparado com um banquete. A vida cristã não é vida de lamúria, não é vida de derrota, é vida de alegria, mesmo que lágrimas estejam rolando dos seus olhos, mesmo que o céu esteja cinzento,
Mesmo que as notícias sejam contrárias, mesmo que o vento seja forte, mesmo que o mar esteja encapelado, o Senhor é um Deus de alegria e que traz alegria à nossa vida, e a alegria consiste em uma coisa única: você vencerá e nós passaremos por isso. O choro dura uma noite, mas a alegria vem de manhã. O vinho traz alegria e traz a presença de Deus. Quando Deus opera e transforma na nossa vida água em vinho, Ele está transformando, Ele está dizendo: eu estou aqui. Ele nunca prometeu, olhe para mim, nunca prometeu que você não teria dores. Ele prometeu a sua presença. Ele nunca prometeu que você não teria problemas. Ele prometeu: estarei com você todos os dias. Nos momentos alegres ou difíceis, nas lágrimas ou na festa, todos os dias, até a consumação dos séculos. Vinho traz a sua presença na vida e na casa. E vinho era símbolo de abundância. Quando Deus faz, Ele faz como fonte inesgotável. E Ele foi tão abundante no milagre, olha que coisa linda, que Ele podia ter usado apenas a água pela metade de cada talha. Não, encham, para que haja muito, para que possa sobrar. Muitos milagres, como na multiplicação dos pães, Ele fez para sobrar. Deus, quando faz na sua vida, Ele faz para sobrar, para abençoar, para transbordar, para que você seja uma água viva, transbordante na vida de outras pessoas, para abençoar não apenas você, mas a todos quantos estiverem do seu lado, na sua casa ou aonde for. Naquele momento, na experiência de Caná, naquele casamento, ao lado de sua mãe e dos seus discípulos, começou a era messiânica. Começou a instalação do reino. Começou o seu ministério. Se você ainda não o convidou, convide-o. Porque Ele vai levar vinho novo para você, vinho novo para sua casa. Ele vai transformar aquele manto de tristeza em celebração de alegria. Façam tudo o que Ele mandar, porque o poder está nele. Louvado seja o nome dele. Baixe sua cabeça e ore a Deus. E só você sabe o que é que Ele disse a você hoje. Qual é a parte do milagre que está faltando para que você faça? Qual é a sua parte? Encher as talhas? Encher as talhas? Talvez você não tenha até agora entendido que você tem que encher as talhas. Tem coisa que Deus está querendo fazer com você, mas que Ele não pode dar prosseguimento porque você não encheu as talhas. E lembre-se, quando Ele fizer, Ele faz completo e abundantemente. E esse mesmo Deus que operou em Caná, opera aqui em Orlando. Opera na sua casa, na sua vida. Entra, Senhor. Talvez muitas coisas deram erradas, porque você não entendeu que tinha que convidá-lo. Jesus não arromba a porta da casa de ninguém. Ele não arromba a porta do casal no quarto do casal. Convide-o. Deliberadamente diga: Pai, eu dou acesso ao teu Espírito. Opera o que precisa ser operado na minha vida. Faça e comece hoje. Fazer a sua parte enchendo as talhas. Enche as talhas.
Eu vi muita gente, irmãos, que perdeu a bênção porque não encheu suas talhas, não tomou a decisão que devia. Enche as talhas, saiba que o poder é dele, e na hora dele, confie na hora dele, confie na ação do Espírito. Ore ao Senhor, entregue ao Senhor, clame ao Senhor, peça misericórdia do Senhor. Pai, que haja vinho novo, que haja vinho novo, renova a alegria, renova, Senhor. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Cante, igreja. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, que o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir. Vamos ficar em pé, irmãos. Neste momento de adoração, Senhor, O mais alto que essa seja a sua oração. que eu puder, só pra te ver E olhar para ti. olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Diz assim: eu preciso de ti. Preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, Senhor. Eu Ó, meu Pai. preciso de ti, meu Pai. Sou pequeno demais. Sou pequeno demais. Me dá a tua paz. Me dá a tua paz. E largo tudo para te seguir. Pra te seguir. Vamos levantar as nossas mãos ao Senhor, num gesto de súplica. Entra na minha casa. Entra, Entra na minha vida. mexe com minha toda a estrutura emocional, física, espiritual. Me ensina A ter santidade. a ser parecido com o Senhor. Quero amar somente a ti. Porque o Senhor é meu bem maior. É o meu bem maior. Por favor, faz o milagre. Um milagre em mim. Entra, Senhor. Entra na minha casa. Entra na vida, Entra na minha vida. na família, no casamento. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a santidade. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti. O Senhor é meu bem maior. É meu bem maior. Faz um milagre em mim. Pai, nós entregamos nesse momento cada casa, cada família que está aqui, cada pessoa aqui reconhecendo esse texto, sabe e entende agora que o milagre vem no teu tempo. Senhor, tu sabes o que nós precisamos,
Mas, Pai, eu suplico que o Senhor toque pelo Teu Espírito no coração daquele irmão, daquela irmã, daquele que está na internet cultuando conosco, dizendo com clareza o que temos que fazer, qual é a nossa parte, que nós possamos encher as nossas talhas, que nós possamos fazer aquilo que cabe a nós, para que o Teu Espírito possa operar com poder e graça. Ó Deus, abençoa, tira os empecilhos emocionais na mente de cada pessoa que não tem dado o passo, o movimento em direção ao vinho novo. E Senhor, opera e traz a todos nós aquele que suplica, traz a esta casa, traz a este casamento, traz a esta família vinho novo, Senhor. O vinho da alegria. Traz, Senhor, a transformação pela Tua presença. Faz, Senhor, aquilo que nós não podemos fazer. Aí sim, Senhor, quando nós não pudermos fazer, aí o Senhor vem com providência e com provisão. Louvado seja o Teu nome. Muito obrigado por essa noite, pelos louvores, pelo louvor do lábio das crianças que é perfeito. Muito obrigado pelo nosso coração, pela celebração e pela lembrança do sacrifício vicário de Cristo, porque 3 anos depois dessa experiência de Caná, Ele morria no Calvário por todos nós. Ele entrega o seu sangue, e ó Pai, Ele disse que esse sangue seria simbolizado pelo vinho. Pai, obrigado por essa experiência maravilhosa, por esse culto, pela Tua palavra, mais uma vez pela vida de cada mãe aqui presente, e nós suplicamos, ó Deus, faz o milagre, que o convite para que entres na casa, no casamento e na vida, esteja acontecendo agora, daqueles que ainda não fizeram, e opera, Senhor, com poder, e que a gente possa saborear o melhor vinho, Senhor, o melhor vinho na vida de todos nós. Nós Te entregamos e suplicamos isto, em nome de Jesus Cristo, aquele que transforma água em vinho novo, para a honra e glória do Seu próprio nome. Amém, amém, amém. Aplauda ao Senhor, glorifique ao Senhor, e vamos terminar o nosso culto cantando esse estribilho desse lindo cântico. Entra na minha casa, entra na minha vida, que você tenha uma semana muito abençoada, na presença do Senhor. Entregue a Ele as coisas e saiba que é no tempo dEle, é na hora dEle, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto dEle e te dê paz, que o Senhor levante o seu rosto e lhe guie em todos os momentos de sua vida, que você possa estar seguro nas mãos daquele que domina a festa, que transforma a festa em algo ainda melhor. Vinho novo para a nossa vida essa semana, amém, gente? Vinho novo, adoremos ao Pai. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor